Evangelho de João, capítulo 9. A partir do primeiro versículo. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Podeis assentar. Quero analisar com os irmãos esse texto do Evangelho de João, que narra um dos grandes milagres de Jesus. O evangelista João é o único que narra este milagre. Milagre esse que tem um ponto divisor no ministério de Cristo: o impacto. Cada milagre tem o seu impacto. Cada ação de Deus tem os seus impactos. E esse milagre trouxe um impacto muito forte. As reações. E eu quero analisar com a igreja e pontuar aqui algumas coisas de lições para nós. No primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus ele está passando. E ele enxerga esse homem que tem um sério problema. Ele nasceu cego, desprovido da visão. Toda a expectativa de um pai e de uma mãe é de ter filhos saudáveis. Todo o processo de uma gravidez, as expectativas, as festas, as celebrações, gira em torno disso. E eu quero falar para você, pai, mãe, talvez aqui no nosso meio nós não temos aqui situações de crianças que nasceram deficientes. Mas talvez através das redes sociais, espalhado pelo mundo afora, existem muitos pais que têm esse descontentamento de receber filhos que nascem com doenças, algumas degenerativas, outras complexas, e a dor que envolve a família, os questionamentos, a implicação das alterações de planejamento. E isso é inteiramente forte. A cegueira, ela era muito comum naquele tempo devido aos problemas de higiene, problemas sociais que havia. Mas geralmente, a cegueira era produzida como efeito social. Não eram muitos que já nasciam nessa condição. Mas a questão é deste homem aqui, deste lar, desta família aqui. Ele nasceu cego. Ele já nasceu desprovido de visão. Ele nasceu em trevas. Se você fechar os teus olhos por um minuto, você vai ficar aí e você vai ver. É tudo isso que esse homem enxergava. Trevas e escuridão. Nasceu nessas trevas. E eu penso nos dois impactos. O primeiro impacto é sobre a família, como eu disse. Eu quero continuar pregando, mas eu queria te convidar a você a se unir com os pais que estão sofrendo. Minha filha Sabrina trabalhou durante o período de estágio dela em uma instituição que trabalha com crianças com necessidades especiais.
E acabávamos participando um pouco das aflições e das dificuldades que essas famílias encontravam. Irmãos, não temos todas as respostas na terra. Talvez você não vai ter aqui na terra todas as respostas que você precisa. Mas uma coisa eu posso te afirmar: há um Deus no céu que ama você. Você pode não entender. Você pode dizer: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não está na minha pele. Mas eu digo para você, Deus continua sendo um Deus de amor. E hoje eu quero pregar e pontuar aqui algumas coisas que são as dificuldades humanas de entender essas complexidades da vida. Porque quando nós pregamos, falamos de vitória, falamos de muitas coisas, mas tem uma realidade nua, crua, difícil, que são essas problemáticas. Essas situações que fogem à realidade de simplesmente dizer: vai em paz, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque existem famílias que lidam com problemas sérios e dificuldades. Eu queria você assentado agora, não vamos continuar a pregar, mas você fechar os seus olhos. Lembre-se agora de uma família, de alguém que tem filhos que são doentes. Filhos que têm problemas de saúde sérios. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, por essas famílias que têm clamado, que têm orado por um milagre da tua parte. E o milagre não chega, o milagre não acontece. Senhor, eu oro, Senhor, para esses pais. Alguns, ó Deus, que se sentem frustrados. Senhor, envia o teu bálsamo agora. Envia, Senhor, o teu alívio. Nós queremos, Senhor, orar a Ti, que o Senhor manifeste o Teu amor em cada um desses lares, em cada uma dessas famílias, Senhor. Ó Deus, vá de encontro, Senhor, com o clamor, com o grito de misericórdia, Senhor, desses pais, ó Deus. Também oramos por essas crianças, ó Deus, que sofrem, que sentem, Senhor, o impacto dessas deformidades, Senhor, de saúde. Eu clamo e oro, Senhor, pela Tua misericórdia sobre esses lares, sobre essas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Mas voltando ao texto, irmãos, esse homem, ele é um cego de nascença, e convivia com seus dramas. Tinha que utilizar dos outros sentidos, porque a visão ele não tinha. Tinha que reconhecer as pessoas só pelo ouvir, pelo tato. Viveu esse drama de vida até chegar à fase adulta. E isso limitou completamente sua vida, porque não podia brincar como as outras crianças, não podia desenvolver uma vida como as outras. Hoje nós temos o sistema Braille, onde um cego pode ler. Hoje nós temos inúmeros avanços tecnológicos que facilitam a vida de um cego. Mas naquele tempo não. Naquele tempo essa doença trazia ainda mais dor, mais desconforto, mais dificuldade. Mas diz a Bíblia aqui que Jesus, ele viu esse homem cego. Irmãos, Deus não está alheio ao sofrimento dessa terra. Deus não está alheio quando nós estamos em meio às nossas lutas e dificuldades. Ele não é indiferente. Muitas vezes, como pastor, eu recebo questionamentos: pastor, por que Deus não interferiu? Por que Deus não fez? Ei, Ele sabe o começo e o fim. Ele sabe como lidar com cada situação que nós não sabemos. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Deus continua no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz, pregamos isso domingo passado: viu Deus que tudo quanto Ele fez era bom. Deus criou um homem perfeito, Deus criou uma mulher perfeita. Mas pastor, por que tem tanta doença? Por que tem tanta enfermidade? Por que tem tantas coisas que cercam esse mundo? Sim, tudo isso veio como resultado do pecado. Mas não é pecado das pessoas, como vamos tratar aqui. É o pecado que chegou ao mundo. O mundo ficou envolvido agora com essa consequência terrível do pecado.
E os filhos gerados a partir de Adão e Eva trazem essa marca do pecado. E a terra sofre esse impacto. Impacto que o pecado trouxe. Paulo diz que a natureza, ela geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção. E os críticos dizem, por que Deus não resolve o problema da dor? Por que Deus não interfere? Escuta. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos. O tempo de existência sobre a terra, conforme o Salmo 90 diz que a vida do homem é 70, 80 anos, que passa disso em enfado e canseira. Eu não quero subestimar aqui o sofrimento de ninguém. Mas se nós olharmos o que é a eternidade e o que é esse momento, nós vamos tentar entender, elucidar. Como é que Deus está vendo tudo isso? Tudo isso vai passar. Tudo isso vai findar. Eu quero trazer uma palavra de esperança para o pai que tem um filho que é paraplégico, que nunca andou. Um filho que nunca ouviu. Na eternidade, quando nós chegarmos lá, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá deformidade. Todas essas coisas serão restauradas. O sofrimento é só para essa terra. Quando alguém que serve a Deus, que é limitado aqui fisicamente, adentrar os portais celestiais, vai entrar perfeito, curado, sarado, restaurado. Não haverá mais nenhuma dor. Por isso nós persistimos, continuamos. Mesmo sofrendo aqui, você sabe, vai acabar um dia. Tem hora marcada, tem tempo marcado para acabar. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso habitat final. O nosso lar está no céu. As nossas moradas estão lá. Só precisamos aguentar o tranco. Segura. Segura, seja perseverante. Não desista. Prossiga na caminhada. Para você entender a dimensão do que é a eternidade. Jesus, ele disse assim: se o teu olho te faz escandalizar, arranca ele. É melhor você sem um olho entrar no reino dos céus do que com 2 olhos você entrar no inferno. Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela, joga fora. É melhor você entrar no céu faltando uma mão do que com as 2 você ir para o inferno. Então, problemas físicos não é problema para Deus. Sim, não estou negando o sofrimento daqueles que têm essas limitações, mas estou dizendo que há um tempo por parte de Deus, que isso vai acabar, vai findar, vai terminar. Só precisamos suportar um pouquinho mais. Deus não vai reformar essa terra, sabe por quê? Porque Deus já tem um projeto. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, aleluia, a Bíblia diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E esse Deus
limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, em nome de Jesus, creia. Deus está no controle. Não desista, não reclame, não murmure. Vai passar, vai passar. Há uma esperança para a igreja, há uma esperança para aqueles que sofrem. Deus já preparou esse lugar para nós. E é mediante essa promessa que nós caminhamos e seguimos avante. Vamos voltar para o texto de João 9. Então a Bíblia diz no verso 1 que Jesus, ele viu esse homem. E sabia que ele era um cego de nascença. E por que sabia, pastor? Porque ele é Deus. Assim como no capítulo 5 ele olha para aquele homem que há 38 anos sofria no tanque de Betesda e sabia do sofrimento. Jesus olha para esse cego e sabia que desde o ventre da mãe dele ele já era cego. Ele nasceu cego. E eu volto a afirmar, irmãos, o que eu tenho dito. Deus nos vê, ainda que você não veja. A graça de Deus é tão tremenda, é tão magnífica. É algo tão espetacular e tão esplêndido. Coloca Romanos 5:8. Que a Bíblia diz que mesmo quando nós éramos ainda pecadores, Deus provou o seu amor para conosco. Porque Cristo Jesus morreu por nós. Quando nós estávamos na condição de inimigos de Deus, pecadores. Deus ama-nos. Deus ama-nos. Deus ama-nos. Voltando para João. Jesus viu aquele homem. E aquele homem não podia vê-lo, é óbvio. E antes de Jesus chegar perto daquele homem, houve então um impacto. Porque o verso 2 diz que os discípulos que estavam com Jesus, eles perguntaram, inquiriram a Jesus: mestre, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E eu preciso aqui pontuar a doutrina evangélica. A base da nossa fé. Quando nós entendemos pela Bíblia Sagrada a maneira como Deus trata a situação do pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz que a alma que pecar é essa que vai morrer. Entenda? Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tem um texto de Isaías que diz, isso eu não consigo lembrar aqui agora. Os pais comeram uvas verdes. Seus filhos nasceram com os dentes embotados. E é dito, nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel. Ou é Isaías ou é Jeremias? Nunca mais se ouvirá. Ok. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Não, volta. Naqueles dias nunca mais dirão. Esse provérbio vai acabar. O que Deus está dizendo? Não existe transmissão de consequência de pecado. Você não paga pelo pecado do teu pai e da tua mãe. E aqui levantamos uma grande questão que se tornou problemática em décadas passadas. A chamada maldição hereditária. Onde virou-se uma febre, onde precisa-se. Eu tenho que quebrar a maldição que meu avô, meu bisavô, meu tataravô aprontou lá atrás. E se eu não quebrar essa maldição? Não, irmãos.
toda maldição é quebrada lá na cruz. Quando eu me rendo a Cristo, quando eu entrego a minha vida a Jesus, todo antro de pecado é quebrado, porque na cruz Jesus pagou pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Você não vai pagar pelo pecado do teu pai, da tua mãe. Você não vai pagar pelo pecado dos teus antepassados. Você responde por você. É óbvio que somos respingados pelas consequências naturais do pecado. O que é isso, pastor? Por exemplo, filhos que são criados em lares onde o pai tem problema com embriaguez e violência doméstica. É óbvio que essa criança vai sofrer os impactos. Vai ter marcas físicas, vai ter problemas de relacionamento, de convivência. Alguns casos, problemas financeiros, porque a bebida é destrutiva e arrasadora. Mas no sentido com Deus, o dia que essa criança entregar a vida dela para Jesus, ela não vai pagar pelo pecado dos seus pais. Voltemos para João. Os discípulos estão questionando a Jesus. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Eu estou começando de forma inversa, né? Estou começando pelos pais. Então havia essa crença dentro da cultura judaica que os pais erravam e os filhos pagavam pelos pecados. Aí você vai dizer, mas pastor, mas e o cativeiro? Sim, é aquilo que eu disse, consequências naturais. As consequências naturais, elas advêm. As consequências eternas são eliminadas na cruz de Jesus. Toda consequência eterna não vem por causa do meu pai e da minha mãe. Eu recebo perdão e eu não tenho nada hereditário que possa me comprometer, independente dos erros que são cometidos. Independente do que se foi feito lá atrás, irmãos. A graça de Deus, ela atinge qualquer pessoa. Qualquer pessoa que erguer a mão para Jesus, independente, pode ter vindo da família mais podre, mais repulsiva que tiver vindo. Se ela levantar a mão para Jesus, com o coração crer que Jesus é Senhor, ressuscitou dentre os mortos, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai ser salva e vai viver uma novidade de vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele apaga as nossas transgressões. Eu preciso abrir junto. Salmo 103. Quando fala dessa graça do perdão de Deus, a Bíblia diz, no verso 11, olha o que acontece quando você entrega a tua vida para Jesus. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Segura lá. Qual é a distância entre terra e céu? Não se calcula por quilômetros, se calcula por anos-luzes. É assim que Deus trata e diferencia nosso pecado. A misericórdia dele é infinita. Vira. Assim como está longe, e não tem como se encontrar o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Você está para cá salvo, para lá está teus pecados. Não tem reencontro. Ficou para lá, você ficou para cá, e nunca mais você encontrará esses pecados que já foram perdoados. Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Entende? Vou voltar para João. Então o perdão de Deus, ele nos atinge de tal forma que nada, absolutamente nada, do passado da minha família pode me atingir. E os discípulos estavam ali questionando, vem cá, isso é erro dos seus pais? Agora tem um outro problema, deixa ele por último. Porque eles questionaram, quem pecou?
este. E aqui envolve, irmãos, e eu quero trazer aqui com muita seriedade sobre a sua fé. Porque nós estamos falando dos discípulos. Nós estamos falando de pessoas que tinham a Torá, que tinham a lei, era o povo escolhido. Mas mesmo assim, dentro do núcleo da tradição judaica, havia erros doutrinários, erros conceituados sobre Deus, erros sobre a vida, erros sobre um monte de coisas. Sistema herético no meio do judaísmo. Hoje, quando vamos estudar a respeito das antiguidades, encontramos um monte de fábulas, de lenda, de loucuras até dizendo, e que às vezes são trazidos para cima dos púlpitos e são pregados hoje. E aqui nesse texto aponta exatamente o conceito errado que se desenvolvia no meio da nação de Israel. E nós estamos falando aqui de discípulos que estavam perto de Jesus, mas graças a Deus que eles questionaram Jesus, e Jesus botou o dedo na ferida e disse: isso aqui não. Aqui não. Esse não é o projeto de Deus. Primeira crença judaica. Parece ser loucura, mas é. Havia um núcleo que pensava que havia possibilidade de ultrauterino, um feto pecar lá dentro do ventre da mãe. E a gente sabe que isso beira a loucura, né? Porque não tem consciência. A possibilidade disso, do nosso ponto de vista bíblico, é zero. Está informe ainda, está sendo formado, sendo estabelecido. Segundo ponto, que esse ainda, o outro beira a loucura, mas esse se torna mais sério, porque eu quero falar aqui hoje, que é um dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade moderna e odierna. Quando eles dizem: Rabi, quem pecou este? Mas a Bíblia está dizendo que ele nasceu cego. O que isso está apontando? Sim, é o que você está pensando mesmo. Reencarnação. Dentro do núcleo judaico havia esse pensamento errado, equivocado. Dentro de alguns, dessa mentira diabólica, demoníaca, e que tem levado muitas pessoas à perdição eterna. E eu vou falar da seriedade que envolve isso. E às vezes o nosso linguajar, escuta, linguajar cristão, está sendo absorvido termos que não deveria estar na boca dos crentes. Quantas vezes o crente está passando por luta, prova, diz: isso é meu karma. Como assim karma, irmão? Crente tem karma? Como assim, irmãos? Hoje acordei zen. Como? A nossa linguagem tem que ser cristã. E deixa eu explicar para a igreja. Quando eles disseram: este pecou, porque havia um entendimento entre alguns dessa possibilidade de vidas passadas. E hoje a reencarnação é o tema espírita, é o tema do budismo, é o tema de religiões orientais, onde se acredita que a pessoa vai passar pelo processo de iluminação, ela vive durante um período, ela morre, depois ela vai reencarnar, e através de um ciclo de reencarnações, ela vai ser salva. Desmontamos essa tese com um versículo só. Bota Hebreus 9, 27. Como aos homens. Tem uma outra versão que diz assim: a todos os homens está ordenado. Isso é um decreto, irmãos. A todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem reencarnação, não vai ter uma outra morte. E qual é o problema disso, pastor? É que as pessoas deixam para ajeitar na outra vida. Essa eu vou curtir, essa eu vou tocar, na outra eu ajeito. O problema é que depois da morte, quando chega lá, pensa: eu vou para outra. Que outra?
A outra é lago de fogo. Vai curtir o quê? O grande problema das heresias, dos conceitos errados, principalmente quando implica eternidade, é que essas coisas não têm conserto, não tem como ajeitar depois. A pessoa vai gritar a eternidade inteira e dizer: me enganaram, mentiram para mim. E só uma coisa vai ser dita: o problema foi que você não procurou a verdade. O tempo de buscar a verdade é agora. Jesus, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não estudar a palavra, se você não conhecer a palavra, você coloca em risco a tua eternidade inteira. Você não pode sair engolindo o que falam para você. Não vale o que outras pessoas dizem. Você tem que ter convicção. É isso mesmo que a Bíblia diz. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. Porque nós estamos falando da eternidade. Você não pode errar acerca da tua eternidade. É o teu bem mais precioso que você tem, é a tua alma. Isso não tem preço. Jesus chegou a dizer: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não tem ouro que paga pela tua alma. Não tem nada, absolutamente nada nessa vida que vale a pena você trocar pela tua alma. Por isso, sendo ela o bem mais precioso que você tem, cuide dela. Mas como é que você vai cuidar? Como é que eu faço isso, pastor? Vá para os pés de Jesus. Porque Ele é perito em cuidar de almas. Ele sabe como você vai chegar lá. Ele sabe como tratar de você. Não brinque com a eternidade. Porque infelizmente, aqueles que partiram para a eternidade sem Jesus, sem resolver essa questão, estão aos gritos e berros. E o pior, não tem resposta para eles. Voltemos para João. Então essa é a questão que os discípulos estão questionando. Rabi, quem pecou? Foi este ou foi seus pais? Rabi, esse homem está pagando. É um karma que ele está vivendo. Ele nasceu cego porque ele cometeu algum pecado em vida passada? Não, irmãos. Absolutamente não. Agora tem uma questão. Lógico que às vezes pecados na nossa vida aqui têm consequências. Nesse caso aqui, ele nasceu cego, por ele estar em um mundo de pecado, um mundo decaído. No tanque de Betesda, no capítulo 5, nós vemos no versículo 14, por exemplo, aquele homem, ele foi paralítico, ele ficou 38 anos naquela condição, mas diz a Bíblia aqui que quando Jesus encontra com ele no templo, olha o que Jesus diz para ele. Encontrando Jesus no templo, disse-lhe: eis que já está são, que você está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É possível que ele tinha essa marca como consequência de pecados e erro. Mas no caso de João 9, não. Esse homem nasceu nessa condição, não por causa de pecado. Bota o verso 3. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus está dizendo: não é nenhuma situação de pecado. Naquele homem, Deus haveria de manifestar ali as obras dele. Quando nós, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós permitimos que em meio às nossas angústias e dores, Deus intervenha, Deus tem o poder de marcar a nossa família, a nossa casa e aqueles que estão à nossa volta. Diz a Bíblia aí então, no verso 4, que Jesus também disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É interessante que Jesus está falando que ele é a luz. E aquele homem, ele estava em densas trevas desde o nascimento. Nunca tinha enxergado a luz. É lógico que aqui há uma conotação de que Jesus está usando o fato literal daquele homem não enxergar, e ele está trazendo a comparação no sentido espiritual, que ele é a luz do mundo. E eu vos digo, irmãos,
Todo ser humano nasce nessa condição de cegueira espiritual. Cegos espirituais. Sem Jesus nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Ele é a luz do mundo que vai iluminar os nossos olhos, para entendermos sobre Deus, para entendermos sobre a sua palavra, para entendermos a bondade, a misericórdia, a salvação de Deus. Sem a luz que é Cristo, nós estamos em densas trevas. É por isso que a Bíblia separa. Aquele que serve a Deus está na luz, aquele que não serve a Deus está em trevas. Seus olhos não conseguem enxergar as coisas do Senhor. Diz a Bíblia então no verso 6, que Jesus, ele se aproxima daquele homem. Ele cospe o chão. Toma a argila do chão. Faz um lodo. Vai até aquele homem. Esse lodo, esse barro. E unta os olhos daquele homem. As pessoas tentam arranjar um monte de explicações. Eu quero ficar com a simplicidade desse texto. Qual é a simplicidade, pastor? Algo inusitado, diferente, extasiante que Jesus fez. Nunca Jesus praticou nenhum milagre dessa forma. Esse aqui foi um milagre diferente. Para mim só tem uma coisa a me ensinar. Deus trata com cada um de nós de maneira diferente. No amor é igual, mas no tratamento é diferente. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser tratados de maneira igual. Temos ciúmes do tratamento de Deus. É muito interessante que quando o Senhor Jesus estava ali com Pedro ao seu lado, e Jesus disse: olha, Pedro, quando tu fores mais velho, te cingirão, te tomarão pelas mãos e te levarão para onde tu não queres ir. E o texto bíblico diz, e Jesus falava isso a respeito da morte pela qual Pedro haveria de morrer. Mas foi assim, foi estalo. Pedro vira para Jesus, João está um pouquinho lá na frente, ele aponta e diz: e aquele? E ele? Como é que ele vai morrer? Jesus coloca Pedro no lugar dele e diz assim: e se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Tanto é que correu um boato no meio do cristão que João não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Jesus só estava dizendo: Pedro, eu estou tratando com você, deixa a vida dos outros. Com ele trato eu e com ele faço do meu jeito. Não tente criar estereótipo para que Deus tem que fazer na tua vida do jeito que fez na vida de fulano, na família de Beltrano, na história de Ciclano. Não. Deixa Deus fazer a tua história do jeito dele, da maneira dele. Só se submeta. Só deixa Deus fazer o processo. Ele é o oleiro, você é barro. Ele tem a maneira dele trabalhar e ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Eu preciso descansar que o oleiro sabe fazer o melhor pelo vaso. Mas Jesus, ele faz esse lodo, coloca nos olhos aquele cego. E uma coisa que para mim é muito intenso aqui, Jesus está agindo, trabalhando naquele homem. Ele faz o lodo, coloca nos olhos, e esse homem não vê, não enxerga, só sente. Nem sempre você vai ver o processo de Deus, mas você vai sentir.
Nem sempre você vai olhar a maneira como Deus está trabalhando. Você não consegue enxergar. Mas Deus está trabalhando. Do jeito dele, da forma dele. Quem estava em volta estava vendo. Quem estava ali assistindo estava vendo. Mas ele não podia ver. Mas Deus estava fazendo algo em prol daquele homem naquele dia. E aí entra agora o ponto forte. Bota o 7. Ele só sente que os seus olhos estão emplastados de barro. Ele ouve uma voz meiga e serena que diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Irmãos, Jesus poderia ter curado como curou o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. 2 cegos seguiram Jesus, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus entra na casa e pergunta para eles: creio vós que eu posso fazer isto? Creio, Senhor, então enxergue. Ficaram livres da cegueira. Mas por que esse é diferente? É por causa dos processos de Deus conosco, irmãos. E aqui eu aprendo algo tremendo, muito forte. E aqui é um despertamento para mim e para você. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida sem que nós participemos em nada. Mas Ele escolheu a tua reação. Ele escolheu você reagir. Os olhos dele estão montados em Jesus. E agora você vai levantar e vai lavar no tanque de Siloé. Mas Jesus, misericórdia, um homem é cego. Como é que ele vai chegar lá no tanque? O tanque tem escadaria. É insensibilidade? Não, é tratamento, irmão. Imagina esse homem saindo. Tem que ter fé. Ele vai levantar do seu posto, está enxergando nada. Jesus mandou, eu vou. Jesus mandou, eu estou indo. Estou tateando, não estou enxergando o caminho. Estou perguntando, é para ali o tanque de Siloé? É, segue mais, vai mais. E ele vai andando, caminhando por fé. Não importa o que digam, tu és maluco, tu és doido, só botou lodo no teu olho. Você vai fazer o quê? Eu vou lavar, ele mandou lavar, eu vou lavar. Mas quem que você ouviu falar que ele fez isso? Eu nunca ouvi falar. Mas o que importa é que ele falou comigo. Foi ele que me disse para mim ir lá lavar. E se ele mandou, eu vou obedecer. Eu vou lá, eu vou chegar lá. E ele caminha, tateando, sem enxergar. Talvez o coração acelerado vai ser o quê? Como é que vai ser isso? Ele chega até as águas de Siloé. Deixa eu parar um pouquinho. Escuta. Siloé tinha uma marca. Só vou falar um ponto de Siloé. Coloca para mim. Lucas 13:4. Siloé, aconteceu um acidente, uma catástrofe em Siloé. Jesus citou isso. Quando Jesus ele estava falando no seu sermão, considerando que algumas pessoas achavam que eram menos pecadores, Jesus disse, olha, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Siloé tinha uma marca de tragédia. 18 homens morreram. Quando se falava de Siloé, se lembrava de tragédia. Siloé tinha essa marca de acidente, de dor, de luto, de morte. E quando Jesus ele fala para aquele homem, vai lavar-te em Siloé, Jesus está dizendo, eu não somente vou escrever uma nova história para você,
Eu vou mudar a história daquele lugar. Porque quando Siloé ser lembrada, ela não será mais lembrada pela morte, pelo acidente. Será lembrada porque teve um milagre que aconteceu lá. Será lembrada porque o Senhor lavou um homem, mudou a história dele, fez algo novo nele, que impactou a sua época. Ele caminha para Siloé e quando chega lá, diz a Bíblia, ele lava o seu rosto. Eita Deus. Ele joga água. Dá para lembrar de Naamã, quando ele vai se banhar no Jordão, seu corpo tomado pela lepra, mas quando ele levanta do seu 7º mergulho, a sua pele é como de uma criança. Não há poder na água, há poder na palavra de quem libera. O poder não estava na água de Siloé, mas diz a Bíblia que foi, e ele lavou-se. E quando ele lavou, as trevas, que desde o seu nascimento rodeavam a vida dele, foram expurgadas. Um mundo novo nasceu para ele. Ele começa a olhar à sua volta. Tem um colorido, tem rostos, tem pessoas, tem o chão, tem uma água. Aquilo que ele nunca havia enxergado, ele começa a enxergar. Eu fico a imaginar, ele deve ter dado muito grito: bendito seja Deus, Deus tirou meu opróbrio, Deus tirou minha vergonha, eu estou livre, Deus me visitou. Aquele momento Deus estava mudando a história daquele homem. Quem viu cambaleando, o ceguinho, tateando, com risco de tropeçar, quando chegou em Siloé, saiu dali correndo, pulando, saltando e gritando: eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou enxergando. Jesus me curou, eu estou curado. A luz do mundo me trouxe agora a condição que eu saí das trevas. Eu não mais estou nas trevas. E qual é o impacto disso, pastor? Vira aí. Então, imagine. O homem chegando na vizinhança, não tem mais varinha, não está mais tropeçando nas coisas, está falando com todo mundo: ai, e aí vizinhança? Espera aí. Os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Não é aquele homem mendigo? Não é aquele homem que era cego? Vai, vira para mim. E aí uns dizem assim: é ele. Ou diz: parece com ele. Não. Não é possível. Não é possível, não é ele não. Aí ele grita: sou eu. Eu sou o milagre. Vocês podem não acreditar, mas eu sou o milagre. Eu era alguém que mendigava, mas veio Jesus. Jesus mudou minha vida. Eu era cego, mas hoje eu enxergo. Eu estava perdido, mas eu estou salvo. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Vocês podem não crer, mas sou eu. Imagina o impacto, o zuzunzum que deu na redondeza. Aí, os fariseus ficaram sabendo disso. Primeiro os vizinhos perguntaram: como é que se abriram os olhos? Aí ele foi testemunhar. Olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e estou vendo. É simples assim. Ele me mandou, eu obedeci e hoje eu estou vivendo. Sabe o que Jesus disse? Crer no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Se você crer no Senhor, se você obedecer ao Senhor, vai ser salvo você, vai ser salvo tua casa. Confunda o inferno, confunda o Satanás, confunda os demônios, porque é Deus que muda a tua vida. Onde é que está ele? Não sei. O que importa é o que ele fez por mim. É mais ou menos assim. Não sou pregador suficiente para explicar tudo, mas eu posso dizer:
Ele mudou minha vida. Não sei onde ele está, mas eu sei o que ele fez por mim. Não consigo explicar por onde ele anda, mas eu tenho uma marca do que ele fez. Aí levaram ele para os fariseus. Era sábado quando Jesus curou o homem. Eita encrenca. Sábado não pode fazer milagre. Sábado não pode trabalhar. Jesus fez barro, fez lodo, tocou nos homens, curou o homem. Vai. Tornaram, pois, também os fariseus. Aí os fariseus vão chamar, vão inquirir o homem. Perguntaram: como é que você está vendo? Explica, homem, pelo amor de Deus, fala para nós aqui. Como é que você está vendo? Aí ele vai lá explicar. Ele pôs lodo, ele foi lá, fez um lodo, botou nos meus olhos. E eu lá, deixa o anterior. Colocou lodo sobre os meus olhos, eu lavei e eu estou vendo. Aí sim, agora vira. Então algum dos fariseus disse: não, esse homem não é de Deus. Ele não guarda o sábado. O sangue de Jesus tem poder. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Entenda, irmãos. Jesus muda a história de um homem de nascença. Jesus muda a história de uma família e tem dissensão por causa do milagre. Quer saber quem é teu amigo? Quer saber quem gosta de você? Olha a reação quando o milagre chega para você. Olha a reação quando o milagre chega na tua casa, na tua vida. Porque era para todo mundo fazer festa, gente. Vamos fazer churrasco, homem. Vou te mostrar que a picanha que tu nunca viu. Você pode até provar, mas essa aqui tu nunca viu. E literalmente, nunca tinha visto mesmo. Mas não tem festa, irmãos. Nunca, que festa o quê? Estão arranjando é confusão. Confusão porque o homem está vendo. Vira para mim. Tornaram, pois, a dizer ao cego. De novo. Tu, que diz daquele homem que abriu os teus olhos? E respondeu: é profeta. Eita. Vai. E os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais. O que entenda, o negócio é tão forte, irmão, que vão mandar chamar o pai, os pais do homem. Chamou os pais. E aí perguntaram: olha, esse aqui é vosso filho? Que vós dizeis que ele nasceu cego? Como é que ele está vendo agora? Aí os velhos, não querendo entrar no problema com os fariseus, diz: olha, sabemos que é nosso filho e que ele nasceu cego. Agora, como é que ele está vendo, a gente não sabe. Ou quem foi que abriu os olhos também não sabemos. Ele tem idade, é de maior. Perguntar ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Mas por que fizeram isso? Filha, seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Expulso da sinagoga, irmão, significava, é praticamente um excomungado. Excomungado religioso e social. E eles, com medo, o temor dessa reação, falaram: ó, é de maior, vira, para a gente terminar. Por isso seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. 24. Chamaram segunda vez o homem. E disseram: dá glória a Deus, homem. Nós sabemos que esse homem é pecador. Está dizendo assim: olha, tá, a gente não pode negar o milagre. Então faz o seguinte, ó, foi Deus que fez, esse homem não. Respondeu ele, pois: olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei: havendo eu sido cego, agora eu vejo. Eu era cego, eu estou vendo. Escuta, eu era um pecador, hoje eu sou liberto. Alguns vão dizer: eu era um traficante, mas hoje eu sou livre. Eu era uma prostituta, mas hoje eu estou limpa. Eu era alguém que estava miseravelmente tomado pelo pecado, mas hoje eu estou livre. Ninguém
Ninguém pode contestar o que está dentro de você. Ninguém pode arrancar essa experiência de você. Pode até duvidar, mas você tem convicção. Eu sei o que era, eu sei o que eu sou perdoado, eu estou lavado, eu estou remido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Tornaram a dizer: que te fez ele? Como é que abriu teus olhos, homem? Aí o homem cansou. Eu já disse para vocês não ouviram. Para quê? Vocês querem tornar a ouvir? Vocês estão querendo ser discípulo dele? Pronto, o homem já não aguentava mais. Aí então injuriaram, dizendo: discípulo seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Agora escuta. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Aí o homem deu aula. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha. Olha, é isso que é glorioso. Que vós não saibas de onde ele é, mas meus olhos estão abertos. Vocês não sabem nada sobre ele, mas ele fez um milagre em mim. Vira. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, esse homem está agora ensinando para os fariseus, para os doutores, está dizendo: olha, Deus ouve esse homem faz a vontade de Deus. Deus está com ele, Deus está usando ele e usou ele na minha vida. Os homens estão perplexos e injuriados. E ele grita lá, desde o princípio do mundo. Eita glória! Desde o princípio do mundo nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso, porque eu estou vendo. Eu não estou iludido, eu estou enxergando. Como não tinha como argumentar, o que fizeram? Expulsaram ele. Tu é nascido em pecado, rapaz, tu vem querer ensinar nós. Expulsaram ele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Jesus ouviu que tinha expulsado. Olha, Jesus curou o homem da cegueira. Soube que ele tinha sido maltratado. Aí agora o que ele faz? Vai ao encontro do homem e disse: crê tu que é o Filho de Deus? Ele respondeu: quem é, Senhor? Quem é ele para que eu nele creia? Jesus vira: tu já o tem visto. Você já enxergou ele? É aquele que fala contigo. Eu creio, o Senhor já cai no chão e já adora. Naquele momento que ele enxerga Jesus, que Jesus diz para ele que ele é o Filho de Deus. Ele já se prostra para adorar o Senhor. Eu vim para este mundo, para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. Se coloque de pé. Eu quero chamar uma mensagem de louvor bem rapidinho. Nosso horário está encerrado. Mas eu quero perguntar para você, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não experimentou a salvação e que quer fazer isso nessa noite. Eu quero te convidar a você sair do teu lugar. Vim aqui à frente, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. A Bíblia diz: se confessares de todo o teu coração, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos aqui a primeira vida. Tem mais alguém? Hoje é dia de salvação. Hoje é o momento de salvação. Hoje é o dia que Deus quer que você saia daqui enxergando. As trevas não mais estarão sobre ti. A luz do mundo está iluminando para você. É hoje o momento de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Aquilo que parecia hoje Jesus está te chamando. Ser minha morte. Hoje é dia da reconciliação. Jesus mudou minha sorte. É o dia do encontro com o Senhor. Estou aqui. Tem alguém? Usa-me, sou o teu milagre. Estenda tuas mãos para cá. Nós vamos orar pelo Narciso. Senhor, nós colocamos a vida do Narciso nas tuas mãos. Perdoa-lhe, Senhor, os seus pecados. Lava ele.
Escreve o nome dele no livro da vida. Precisar, E muda a história dele, é Senhor. só chamar. Pelo poder do teu nome, Jesus. Muda Não hoje. preciso de Em nome de Jesus, formalidade. Toda carga de pecado, todos os seus erros, sejam sejam apagados pelo poder do nome de Jesus. Ó Senhor, a tua palavra diz que é uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós entendemos que a festa,